Jesus e nossa Mãe adorada, Mãe universal da cristandade. O Divino Mestre, no seu Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos 27 a 33, ensinou aos seus discípulos de todo o mundo: o que hoje eu vos digo às escuras, vós o direis um dia às claras. O que eu vos digo ao ouvido, vós o proclamareis do telhado das casas. Não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na geena tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um race, e nenhum deles cai senão pela vontade do Pai Celestial. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça todos estão contados. Portanto, não temais, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Por isso, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está no céu. Eis aí, mãe querida, eu nunca me envergonhei de Jesus. Numa época em que ninguém falava nele, eu era a voz solitária no rádio brasileiro a falar em Jesus. E aqui está, mãe, uma página de Humberto de Campos, A Árvore Divina. Diante da nossa acalorada conversação para definir o testamento de Jesus, o ancião de olhos lúcidos, complacente e humilde, esclareceu: o Evangelho, meus filhos, pode ser comparado a uma árvore divina, produzindo sementes de vida eterna, sustentada por Nosso Senhor, junto às fontes do tempo. Todos os viajores humanos que se abeiraram dela lhe aproveitaram os dons de maneira especial. Adorou-a um sacerdote e lhe colheu preciosa tinta na seiva. E escreveu muitos livros, expondo seus pontos de vista com referência à soberana lei. Tornou-se, por isso, poderoso condutor de almas. Apareceu um filósofo e se consagrou ao exame das suas menores particularidades, pondo-se em atitude de interminável indagação. Visitou a árvore um geneticista que se revelou fascinado pela ofuscante luz das suas raízes, mergulhando-se em estudos complexos sem cogitar das horas. Procurou-a depois um pregador de frases corretas e lhe escalou o tronco, improvisando nele luminosa tribuna em que passou a ensinar o roteiro do bem
aos caminhantes da vida. Aproximou-se um pastor e lhe retirou o pequeno ramo que transformou em vara disciplinadora para as ovelhas. Veio um negociante e lhe recolheu as folhas curativas e montou vasto empório de remédios tonificantes, adquirindo imensa fortuna. Passou um pintor por ali e lhe completou a beleza e compôs maravilhosos painéis, conseguindo, ao vendê-los, a prosperidade e a fama. E apareceu um hábil escultor, seccionou-lhe alguns galhos robustos e converteu a delicada madeira em primorosas estátuas que o encheram de riqueza e renome. Surgiu também um polemista e lhe anotou a posição no solo. Fez minuciosa estatística de todas as suas possibilidades, de modo a discutir com base sólida as notícias que pretendia oferecer aos seus semelhantes. Apareceu ainda infortunado vagabundo que se ajoelhou à sua sombra acolhedora e dormiu satisfeito. E veio um doente desesperado e lhe fixou as flores perfumosas e arrancou-as ansioso a fim de obter um elixir de consolação. Cada qual se uniu à árvore preciosa, satisfazendo os propósitos de que todos se sentiam possuídos. Todavia, embora dessem o máximo de todos os seus esforços à obra do progresso coletivo em tarefas respeitáveis, continuavam sempre radicados ao campo inferior da vida, atormentados pelos interesses que os ligavam entre si. Eis, porém, que surge um homem diferente, caracterizado por uma grande e boa vontade, não exibe título algum, a não ser indiscutível disposição à fraternidade real entre os homens. E admirou com simpatia o sacerdote, o filósofo, o geneticista, o pregador, o pastor, o negociante, o pintor, o escultor, o polemista, o vagabundo e o doente. E após longa meditação, se abraçou respeitosamente à árvore e lhe colheu os frutos e os comeu. Seus olhos se iluminaram. Ele se fez mais sereno, mais forte e mais digno. E em silêncio passou a servir a todos em nome do divino pomicultor. Como persistisse trabalhando abnegadamente, sem ser catalogado na convenção do serviço terrestre, Jesus determinou fosse ele chamado discípulo com vantagens ocultas no céu. O velhinho se interrompeu, sorriu e rematou. Conforme reconhecemos, o Evangelho permanece entre nós.
Em derredor da sua claridade, porém, toma cada aprendiz o título que realmente deseja. Viva Jesus!